O governo do estado divulgou no último dia 10 o traçado da futura terceira pista do sistema Anchieta Imigrantes, uma obra fundamental em razão da perspectiva de crescimento do Porto de Santos. O projeto prevê uma nova pista no trecho de serra com 21,5 km de extensão. A obra terá 17 quilômetros de túneis, cerca de 80% de todo o trajeto, além de 4 quilômetros de viadutos. Um dos túneis terá cerca de 6 quilômetros de extensão. Será a maior estrutura deste tipo no Brasil. A nova pista terá 2 faixas de rolamento e um acostamento com possibilidade de ser revertido em faixa de tráfego. Para este arquiteto, um projeto mais do que necessário para o setor logístico. Já é um projeto esperado há muito tempo. Né? Faltava realmente essa definição de traçado, essa ideia de chegar realmente lá pela Cônigo, né? Ter essa chegada pela Cônigo, ela, vamos falar pelo lado positivo primeiro, ajuda a alimentar melhor o lado, né? O lado esquerdo, as margens direita e esquerda do porto, melhora a fluidez, melhora, enfim, o abastecimento. É mais uma alternativa ligando diretamente aonde está a demanda disso, né? As empresas estão nesses locais, então ter um acesso que vá direto a eles facilita logisticamente um monte de coisa. Esse é o lado positivo de tudo isso. Então a gente vai ter maior frota, mais fluidez, aumento de capacidade de escoamento, melhor abastecimento das margens. Saindo direto do Rodoanel, lá do Mário Covas, é a saída perfeita, então acaba funcionando quase como uma alça desse Mário Covas, ligando direto ao Porto de Santos. Então, assim, vendo pelo lado logístico, focado em fluidez de porto, o traçado atende. Mas ele também chama a atenção para a preocupação que deve existir com as questões ambientais. Se a gente olhar pelo lado ambientalista da história, claro, tem um monte de impactos aí e questões questionáveis mesmo do que fazer, como mitigar todos esses danos ambientais que uma obra desse porte ocasionam. Tem toda uma estrutura na parte de engenharia que precisa de uma mão de obra especializada e uma técnica mais aprofundada. Claro que estão estudos ainda vai chegar no projeto executivo, vai chegar um monte de coisa, mas o dano ambiental é realmente um dano grande, né, de grandes proporções para toda essa questão logística portuária. A obra deve ficar pronta após 2030. Até lá, soluções criativas precisarão ser adotadas para que não haja o colapso do escoamento de cargas no Porto de Santos. Será que a gente aguenta chegar em 2030 ainda sobrecarregado como já estamos hoje? Né? Porque a Imigrantes atual, ela nasceu com uma questão de atender um período. Já se passaram 25 anos, ela não contempla caminhões, né? Então, estamos falando em 2030, estamos em 2026, 25, perdão. Temos aí mais 5 anos de gargalos e sofrimentos e aumentos até ela estar concluída. Será que o Porto suporta esperar esse tempo todo? Será que já é a solução definitiva para aguentar mais 25, 30 anos? Por isso, ele destaca a necessidade de já se discutir uma quarta pista. Já existe alguns comentários, alguns projetos, de algumas ligações saindo por Cotia, saindo por outros locais e chegando em outras áreas aqui embaixo. Mas sempre pensando nos caminhões, sempre no trânsito logístico de caminhão e não em veículos de passeio. Então, de repente, ter uma pista exclusiva para passeio, somando com a Imigrantes de passeio, seria uma alternativa, né? E a gente teria uma fluidez maior, faria ela, de repente, mais robusta e faz todo esse trânsito de caminhões descer lá pela Cônigo Domênico. E lembra a importância do investimento também no modal ferroviário. Eu sou defensor muito de que realmente tenha um pátio logístico no Planalto e que o Porto de Santos escolha a sua grande parte por trilhos, chegue nesse intermodal e ali sim distribua nos caminhões todo esse processo logístico e segue viagem dali em diante. E alguma outra área de complexidade
construa-se outro pátio intermodal. Eu acho que isso sim ajudaria a ter menos caminhões nas serras, menos poluente, aí sendo bem ambientalista mesmo, né? Ali teria menos emissão de monóxido de carbono, teria toda uma situação mais ecologicamente mais sustentável para as nossas serras e montanhas.